Vamos lá nesse feriadão, vamos no feriadão aí. Depois, hoje a gente vai estudar a gênese das crenças religiosas. Não é isso? Vamos lá. Quem lê para nós? Faz a leitura. Se habilita a fazer. Hoje eu tô sem livro. Faz Tô já. procurando, tô Tá, eu procurando posso aqui o ler, link que então. a Carol mandou, ainda não achei. Posso ler, então? Pode. A Gênese das crenças religiosas. A gênese de todas as religiões da humanidade tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso. Não queremos, com as nossas exposições, divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre, considerada as circunstâncias de que cada mundo, como cada família, tem seu chefe supremo ante a justiça e a sabedoria do Criador. Fora erro crasso julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes do seu evangelho de redenção, porquanto a sua desvelada assistência acompanhou, como acompanha a todo tempo, a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários, e muitos deles tão bem se houveram no cumprimento dos seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos como sendo ele próprio em reencarnações sucessivas e periódicas do seu divinizado amor. No Manava Dharma encontramos a lição do Cristo. Na China encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio, nas crenças do Tibete. Está a personalidade de Buda, e no Pentateuco encontramos Moisés. No Alcorão, vamos de Maomé. Cada raça recebeu os seus instrutores como se fosse ele mesmo chegando das resplandecências de sua glória divina. Todas elas, conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes de sua vinda futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração acerca da sua palavra nos espaços, tocada de esclarecimento e de amor. Então, gênese, né, da criação, A forma que Emmanuel surgimento, escreve é muito poética, né, gente? e Ele está falando da profundo, né? história, mas com poesia, muito belo mesmo. E científico, né? Acima de tudo, ele fala com a propriedade de conhecimento invejável. Isso é que é É, belo, né? Falar de ciência com poesia que é difícil. mas ele conhece, né? É, Só o cara fala, é o cara, né? só fala se conhecer. Se não conhecer, é difícil falar, né? Então, ele tá colocando a informação, primeiro, que todas as religiões têm origem no coração de misericordioso de quem? De Jesus. Então, vem de Jesus. Todas aquelas que voltaram o homem a pensar, colocaram o homem a se ligar, a se religar de uma forma ou de outra, tem a ligação com o Mestre. Não importa o lugar do planeta, não importa a região, o país, se é distante, se é próximo. A gente vê que isso é uma coisa interessantíssima, né? Saber que Jesus está trabalhando por todos nós no desenvolvimento
daquela crença, daquele pensamento, e respeitando as condições nossas de entendimento, respeitando e sendo misericordioso, entendendo as nossas fragilidades. Por isso que nós não podemos nunca, do ponto de vista espírita, e nós estamos amparados pelo mesmo Cristo, né? Criticar qualquer que seja uma outra religião, um outro pensamento da expressão que eles acreditam ser, né? Da forma que eles veem. Então a gente não pode, de forma alguma, condenar, apesar de ter falhas, faltas, como tem no movimento espírita, né? Temos fragilidades, e então o Cristo é aquele que fomenta tudo isso aí. Agora, ele fala aqui que não quer, com as exposições, divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, né? Então, não coloca Jesus como o Criador, o divino, não é questão de colocar superior, mas sim esclarecer a gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre, ou seja, ele evoluiu para chegar a coordenar, né? Ou seja, essa missão de orientar um planeta, um orbe. Cada mundo tem uma família, então cada família tem o seu chefe, então o chefe é Jesus, no caso, para nós aqui. Ele só reforça isso para não divinizar apenas a figura do Cristo, senão você santifica ele, pronto, e vira dogma, e vira algo que é materializado nas ideias, cristalizado nas ideias, e não é esse o ímpeto do Emmanuel, né? Palavras? Não tem palavras? Então vou mandando. Aí Já tá que, falando, pode Daniel, falar. já que a Leila não está aqui, então deixa eu Daniela um pouco. Daniel, mas sabe o que eu acho muito Esse interessante? negócio de Daniela parece que é muito bom, né? Parece que é uma coisa positiva. Eu gosto disso. Termo Ah, criado pelo senhor Amaro. Mas não, inspirado no senhor Daniel, Daniel Germano. é o seu carinho. Hein, Daniel, mas sabe o que eu acho fantástico nisso aqui? Quando eu vejo o Emmanuel viver assim com tanta simplicidade, que é a preocupação em não divinizar o mestre, eu, eu me sinto muito mais à vontade para dizer que Cristo é um cabra porreta mesmo. Porque você vê o tanto que isso é fantástico, porque a grande maioria, porque como eu já fui católico até 10 anos atrás, então, não, quase 11 anos já. Então, o que acontece? Há 11 anos atrás, eu não tinha coragem de falar que Jesus era um cabra porreta, mas de jeito nenhum. Porque como eu colocava ele lá num pedestal, então isso fazia com que eu fosse reverenciá-lo, endeusá-lo, é muito diferente de considerá-lo como um amigo meu. Então, e quando eu vejo o Emmanuel dizer isso aqui, eu falo, não, tudo bem, ele realmente é um cabra porreta, e ele fala, só que ele fala com as palavras assim muito mais inteligentes, assim, digamos, muito mais, mas é fantástico isso aqui. E uma coisa também, o Daniel, que é quando ele fala aqui da presença dele, o que acontece? A gente sempre tem
a pretensão, assim, às vezes a tendência a imaginar que ele está falando com você agora, ou seja, quando você vai receber uma mensagem de um espírito elevado, por exemplo, uma psicografia, alguma coisa assim, então a gente tem, eu pelo menos, tenho a tendência assim de, não, ele está falando comigo agora. Pô, mas se ele já falou isso há 2000 anos atrás, eu posso estar captando hoje aquilo que ele falou há 2000 anos, quer dizer, essa mensagem que ele divulgou lá para os hindus, para os chineses, ou seja, ela está disponível, ou seja, só porque eu não tenho acesso, porque a minha capacidade intuitiva ainda é muito limitada, mas todo aquele que já tem a capacidade de perceber essas mensagens que estão disponíveis aí no pensamento de Jesus, no pensamento de Deus, no pensamento de um Chico, no pensamento de um Eurípides, ou seja, está tudo disponível para nós, para quem tem a capacidade de acessar. Então, se eu estou, por exemplo, eu imagino assim, se eu estou numa reunião mediúnica, por exemplo, e tiver uma capacidade de captar uma imagem lá do Bezerra, eu vou captar essa mensagem, por quê? Porque ela está disponível. Então, eu entendo que, uma vez dito, você não tem como recolher. Então, ou seja, está tudo disponível aqui para quem tem capacidade de assimilar essas mensagens mais elevadas. Mas nós continuamos insistindo porque assim somos, porque somos capacitados a isso somente, a captar imagens, mensagens que são mais limitadas, que estão no nosso padrão vibratório mesmo. É. E, Amaro, é interessante você dizer, o Jesus, vamos dizer que ele irradia, né, por nós em toda parte, ele está presente também por toda parte, né? Porque ele não tem limitação sensorial. Por exemplo, essa limitação que nós temos com o corpo, que nos condiciona a pensar somente numa coisa. Se você fizer duas coisas, você já não consegue fazer direito. Então, diz que a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, né? De certo, é mais evoluída, né? O homem vai fazer duas coisas, ele já se perde tudo. Ele, não, pelo amor de Deus, deixa eu fazer isso aqui primeiro, né? Quem Aí, age com o coração, mais com o coração, é isso mesmo. Vocês são mais racionais. é, e aí, e aí a gente vê o Cristo. O Amaro falou que sente que ele está, eu estou aqui, sinto que ele está, o outro lá sente que está, cada um aqui sente que está. Então, é uma sintonia com o Cristo por todo o planeta. Imagina a radiação e a presença do Mestre, né? Não localizado, que a gente pensa muito localizado, né? Os nossos sensores são localizados. Então, você vê para um lado só, você consegue ouvir só com os ouvidos, você não ouve no todo, você não vê no todo. Então, imagine você tendo essa habilidade, essas faculdades que te permite pensar ao mesmo tempo em várias situações. Essa evolução ainda está muito longe para nós. Então, a gente vai desenvolvendo. Esses dias eu vi um vídeo, até depois posso postar para vocês. Uma moça fazendo uma pintura com a mão, com as duas mãos, um quadro, cada um quadro, com a boca, outro quadro, com um pé, outro quadro, com outro pé, outro quadro, ao mesmo tempo. Uma perfeição, né, de pintura que ela fez, né? Perfeições de cada peça. Então, você poderia pensar, E mas isso é controle mediúnico, mental, né, Daniel? é Porque tem que ter controle um controle mental. mental muito grande para poder Sim. separar, Ela, mas, né? mas ela já tem essa facilidade natural, ela tem essa Já conquista. veio assim, né?
tem conquistas. E aí a gente vê os nossos filhos, nossos netos, às vezes tem uma dificuldade até de concentrar no próprio estudo que está fazendo, mas é concentrado em muitas coisas que estão à volta, né? Dispersos. Isso tudo são qualidades que às vezes a gente tem que observar, porque às vezes nem sempre é uma falta de atenção. De repente, o camarada está ali em condições muito acima de nós, está conseguindo ver ao mesmo tempo muitas coisas, e você está ali condicionado num pontinho só, né? Então, a condição do espírito, ela é elástica, ela pode ir longe, como um sol a raiar. Isso a gente sabe. A gente vê a presença lá do Chico, de Eurípides Barçanufo, com a mediunidade, né, de bicorporeidade, essa facilidade que eles tinham de emancipar a alma. Isso é espetacular, a capacidade que nós trazemos e ainda não usamos. Igual Ô, imagina o Daniel, Cristo. cortando aí um pouquinho, porque a fala do Não, pode Amaro na falar. questão, me perco aqui na fala do Amaro. Eu achei interessante que quando eu comecei na doutrina, claro que eu venho de uma família muito católica, né? Minha mãe rezava o texto diariamente até o dia dela falecer. Foi muito interessante isso. Nasci vendo minha mãe rezando o texto, né? E é interessante que depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita, que eu comecei a ver, né, os espíritos que são espíritos elevados, né, e a nossa condição que a gente começou a ter, comecei a ter consciência disso. Aí um dia eu estava conversando com um irmão meu, esse meu irmão até desencarnou há 2 anos. E ele era muito brincalhão, ele era a pessoa assim, mais brincalhona, fazia a gente rir o tempo inteiro, né? E num desses momentos de riso, eu falei assim, aí eu lembrei, sei lá por quê, né? Lembrei da história do Paulo de Tarso. Eu tinha lido, né, Paulo Estevão, aquilo me deixou muito chocada, porque eu li Paulo Estevão logo no início da doutrina espírita, quer dizer, uma pessoa que sai de toda uma educação religiosa do catolicismo, onde você faz isso que o Amaro falou, os santos, né, Jesus, tá tudo muito distante, sem falar que Jesus é Deus, né? Não, eles não fazem essa separação, muito complicada isso na cabeça da gente. E aí eu fui falar para ele, falei assim, nossa, que eu fui falar quem foi o Paulo de Tarso, mas eu quis falar para ele de uma forma positiva, sabe? Porque para mim o Paulo é assim um exemplo, né, de determinação de verdade interna, né? Eu falei, pô, o cara chegou a ser um criminoso, ele matou pessoas. E, de repente, quando ele entendeu, ele nem ficou fazendo. Isso, para mim, era assim, a coisa mais interessante na história do Paulo, foi ele não ficou se culpando, né? Foi ele falou assim, nossa, deixa eu correr atrás do tempo perdido, né? E aí eu conversando isso com meu irmão, nossa, o meu irmão ficou tão apavorado, ele mandou eu calar a boca, sabe? Assim, ele falou, não fala isso, é porque é o São Paulo, né? É divinizar, né? Um espírito, um santo, que então, assim, é tudo muito distante. E aí eu fiquei assustada, porque para mim eu estava tão empolgada com isso. Eu estava já entrando em outra sintonia de pensamento, de reflexão. Eu quis passar isso para ele, mas ele ficou. Ele falou: você não fala isso, né? Isso é uma heresia. Cara, eu fiquei. E aí foi que eu pus os pés no chão e vi, assim, que eu estava inebriado numa situação, mas que eu não estava vendo a realidade à minha volta. Então, eu achei muito interessante, porque a gente foi criado com essa questão do pecado, do céu e do inferno, e das penas. Imagina esse negócio de pena eterna, né? É um negócio assim que até hoje me falava assim, mas que Deus. Então, assim, as pessoas. Eu acredito que já tem um segmento da Igreja Católica que já está vendo isso diferente, né? Essa renovação. Mas, assim, não vê um Deus misericordioso, vê um Deus punitivo. Ó, você não pode errar, não, tá? Se você errar, você ferrou. Se for para o inferno, vai lá queimar. E o mais assim que eu acho danoso desse pensamento é porque a pessoa acha que não tem retorno. Então, já que eu sou criminoso, eu vou continuar fazendo, né? Dancejar, já estou do inferno mesmo. Então, isso é tão, assim, tão fora de qualquer questão de lógica, inclusive de educação moral,
Porque esse pensamento te leva a você achar que você passou pelo caminho do crime ou pelo caminho do equívoco moral, você não tem saída. E já que você não tem saída, então você deixa todas as suas bestialidades, né, se transpor, né, toda a sua vibe de crueldade, porque você não tem mais jeito mesmo, né? Você já acabou, você já está ferrado, né? Então, assim, é mais ou menos por aí. Depois que eu comecei a refletir isso. Então, assim, é tudo pecado, é tudo perigoso, é tudo em cima do medo. Não consegue ver esse Deus misericordioso. Conta a história de Jesus e não percebe a história de Jesus. Conta a história do Cristo e não percebe a própria história do Cristo, que está sendo massacrado e falando, né, do perdão, falando, né, que eles eram infantis, que eles tinham que ser perdoados, que não deveria ser castigado diante da sua truculência, né? Eu falo assim, gente. Aí depois eu fiquei, nunca mais eu falei nada, não, porque aí a gente entende que você até agride o outro. Então, assim, é cada um no seu tempo mesmo. Foi muito maluco isso, eu fiquei muito tempo pensando nisso. E depois eu ficava, gente, eu achei tão legal entender que o Paulo pode, que qualquer um pode mudar o seu caminho, né? Qualquer um, né? Tem a frase lá do Chico, né? Então, e aí o Amaro falando, eu lembrei que é realmente isso. E é assustador, viu? É muito É. assustador. Aí você acha que se você mostrar as aparências, você vai para o céu, sendo que a pessoa está cheia de problemas, cheio de medos e cheio mesmo de tendências que precisam ser corrigidas, precisam ser expostas, precisam ser compreendidas e que muitas das vezes é até doença mesmo, né? Até uma patologia, além da patologia moral, até mesmo um desvio, né? Das suas condições cognitivas e tudo mais. Mas aí não se vê assim, você já condena, né? E a reencarnação é muito boa quando você entende isso, que você percebe que você já passou por lá, né? Então não condene, não, filho. Você já passou por lá. E olha, cuidado para você não voltar, né? Fazer a mesma coisa. Jesus, ele conhece a todos nós, né? Ele sabe de todos nós. Ele acompanha a evolução do planeta minuciosamente. Aqui coloca que coração misericordioso, coração augusto, né? Ele, se é misericordioso, ele compreende, ele entende cada um de nós. Então, se ele entende, é porque ele conhece as nossas fragilidades. Então, sabe que você falha, sabe que você tem problemas, entende tudo isso, né? No momento, tinha alguém tentando entrar aí, né, Carol? Aí, Ainda não. Mas hum, esse fato aqui de divinizar o mestre, aí a Francisca falando aí da experiência dela, igual, eu comentei, acho que foi no domingo passado mesmo, igual vocês que já nasceram na doutrina espírita, não sei, talvez até nem eu tenha percebido isso, mas, legal, o fato de tirar o Cristo da cruz, isso é uma vitória que vocês não têm ideia. Que você ter a capacidade de tirar ele da cruz e de falar que ele é um cabra porreta, então, é um passo gigantesco, assim. Eu considero, para mim, uma vitória interior que abriu espaço, abriu caminho para todos os outros progressos. Ou seja, todas aquelas que a gente sempre tem aquelas imagens assim que fazendo alguma coisa, criticando um santo, criticando uma santa, às vezes quando você vê uma santa bonita, então, às vezes você fica com imagens até meio assim sexuais com uma santa e tal. Então, isso é uma coisa tão pesada que você que vive no meio do católico que prega essa superioridade desses santos e tudo, ou seja, realmente a divinização de todas essas pessoas. Então, quando você consegue se aproximar de você considerar que
um santo é igual a você, que é lógico, com as suas características próprias, que uma santa é uma mulher que está próxima de você, mas vocês não têm a real noção assim do que isso significa para quem fica se cobrando, às vezes, por coisas pequenas, que a gente tem a mania, né? Puxa vida, mas eu já tinha que dar conta de fazer isso e não dou conta. Então, é um progresso assim que eu considero que quase que ser um completista em termos reencarnacionistas, né? Ou seja, é um progresso assim que, puxa vida, essa eu acho que eu consegui chegar, se não conseguir cumprir tudo, mas pelo menos boa parte do que eu vim aqui fazer, e com mais 35 anos eu ainda vou conseguir realizar conseguir ser É, um completo. O negócio é assim, íntima, aqui mesmo. intimamente deve ser uma alegria grande, sim, realmente. Porque encontrar uma saída, encontrar uma solução para aquilo que borbulha dentro de nós é muito bom. E outra, né? Você nem sabia que ia encontrar. De certa forma, você nem mapeou isso, né? Não, tem nem Aconteceu por... noção. Não tinha nem noção para que isso ia acontecer, Ué, né? E não, de e é uma repente coisa assim, aconteceu, você achou, você encontrou. Gente, isso é... Daniel, e é uma coisa assim, tão, que salta tanto assim aos olhos que, de repente, você vê que, puxa vida, mas tudo depende de mim. Porque quando você vê o Cristo lá na cruz, o Deus na cruz, legal, a distância é tão grande que você nem se dá a petulância de querer chegar lá. Agora, quando você tira ele da cruz e vê que ele é um cabra porreta igual a você mesmo, legal, só depende de você. Então, é uma mudança assim, mas graças a Deus, É, mas ó, é possível imaginar, viu? É possível esse, imaginar. Isso é igual imaginar que o cara tá voando, é igual imaginar que saltou num asa delta, né? Aí ele vê o ar, a natureza. Eu imagino que seja mais ou menos algo assim, né? Agora, a gente que nasceu dentro da doutrina é porque deve mais, é que deve mais. Eu falei, vamos pôr esse cara mais cedo, que ele deve muito mais. Se ele não encontrar mais cedo, ele está perdido. Aí vem a história de achar primeiro, né? Mas costuma, às vezes, não dar valor naquilo que tem, eu, né? não- eu vejo um pouco diferente, Daniel. Eu acho que quem nasceu é porque já estava pronto para encarar desde o começo. Ah, Porque vai eu não. acho que eu tinha que fazer todas as bobagens que eu fiz antes de ter esse contato. Não, mas isso é igual o Chico falava, tava lá na turma assim, o pessoal tava tudo lá na frente fazendo barulho, recebendo as cestas, né? E um povinho junto ali dele, ali para ouvir ele falar, né? Aí os caras começaram a ficar perturbados com os que estavam fazendo barulho. Aí o Chico pegou e falou: Não, são esses aqui que precisam mais. Eu tô mais por aí do que pro outro lado, viu? Vamos lá, gente. Olha, tá falando aqui que foi um erro, né? Um erro assim rude, né? Julgar como bárbaros ou pagão. Quem tem alguém pagão aqui? O pagão, um pagão é considerado um herege, sem batismo, sem. Eu fui batizado, viu, amado? Na época lá mesmo os espíritos eram E batizados. as minhas netas não. Olha que interessante. Aí, ó. O meu marido era ateu, né? Tadinho, ele confundiu tanta cabeça dele, o pai evangélico, a mãe católica, Eu e imagino o aquela que você confusão de. aprontaram com ele. Exatamente, aí ele não quis nem saber disso. E fugiu de todo mundo. Ele era muito inteligente, né? Eu acho que isso foi uma das. Ele falou: não, esse negócio não dá certo, não. Mas ele era um homem muito bom.
E eu acho que isso equivale. Ele tem eu acho assim, ele era ateu, falava que não queria saber de Deus, ele brincava, ele era um músico muito bom, né? Ele tinha uma técnica perfeita dentro da musicalidade dele, um grande compositor, e ele dizia que ele era o Deus, tá? E eu ficava apavorada quando ele falava isso. Mas eu vou só ele era o Deus, mas eu vi uma ação dele que eu nunca esqueço. Um dia em BH, nós estávamos, era de madrugada, tocou o interfone do apartamento, estava um dia muito frio, devia estar sabe aquele quase geando, estava gelado, o interfone tocou, ele acordou, tipo às 3 horas da manhã. Correu no interfone, e eu ficava assim, não, não vai, não vai, 3 horas da manhã, ele vai tocar, não estamos esperando ninguém essa hora. De repente ele entrou no quarto e a gente estava com alguns cobertores de lã, porque estava muito frio mesmo. Ele foi tirando o cobertor, aquela coberta que estava mais próxima, mais quentinha do nosso corpo, e eu sem entender, ele não falou nada. E ele pegou aquela coberta grande, bem grossa, bem quente, dobrou e saiu. E eu saí correndo atrás dele, falei assim, surtou. Tipo, 3 horas da manhã, ele deve estar sonâmbulo, né? E ele foi lá fora, na grade, e entregou a coberta para uma pessoa que estava lá. Eu nunca esqueci isso. E eu achei mais interessante que ele tirou a coberta mais próxima do nosso corpo e dobrou, deixou ela quentinha e não disse nada. Mas assim, sem medo nenhum, abriu o apartamento, foi lá, tipo, 3 horas da manhã, sem ninguém na rua, e tinha um homem no portão. Aí ele pegou, não abriu o portão, ele pegou, entregou pela grade, por baixo, assim, e o moço pegou, e o moço pegou a coberta, abriu e se embrulhou e saiu. E depois ele entrou, eu falei, e eu me conta, né? O que foi isso? E aí ele contou, falou assim, não, a pessoa falou que estava com frio. Ô, Francisco, Virou e dormiu. Para mim, isso não tem nada mais cristão do que isso, sabe? não, ele não, na verdade, ele não era ateu, porque ele acreditava em Deus, porque acreditava nele, aí. Ele Exatamente. E acreditava. ele era bom, ele era generoso, sabe? Ele tava, era assim, ele estava era negando todos esses dogmas que fazem do pecado, do erro, do castigo, sabe? Mas ele era uma pessoa boa. É porque o ateu geralmente teve uma grande decepção, né, no passado, com as religiões. Então, ele encarna com aquela, como ele é inteligente, ele pega e analisa isso, mesmo encarnando de novo. Aí ele não quer aquilo mais para ele. É um estado íntimo da consciência dele. Então, às vezes se ele entendesse melhor a, a questão divina, como funciona, certamente ele seria um grande espírita. Certamente ele ficaria como sendo um grande espírito. E desencarnar, por exemplo, a pessoa também não muda, ela pode continuar ateu até no plano espiritual. Ah, mas morreu, vai ficar fácil para ele entender. Não, ele não vai continuar entendendo da mesma forma, sem encontrar a justificativa que tenha alguém sentado em algum lugar governando. Isso dificulta a análise desses mais inteligentes, né? Então, tem que colocar Deus, a forma ideal é de colocá-lo como sustentador do universo, né, por uma inteligência que funciona naturalmente conforme a natureza. Ele acredita que a natureza ela funciona inteligentemente. Pode ter certeza que ele acredita nisso. Tanto é que ele se insere nela. Mas acreditar que tem um homem barbudo, né, num lugar, isso nem eu nem vocês acreditam, né? Então, né, nesse Deus, a gente também seria ateu, né? Porque não é dessa forma. Bom, então, julgar aqueles que eram pagãos, bárbaros, que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes, eu falo não conhecem diretamente as lições sublimes do seu Evangelho de Redenção, que isso aqui é até hoje, né? Aqueles que não conhecem, aqueles que
ainda mantém esse pensamento, né, de não conhecer Jesus, porquanto a sua desvelada assistência acompanhou, como acompanha a todo tempo, a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. Então, Jesus acompanha e acompanhou toda a evolução religiosa no planeta. Então, ele sabe de todos os parâmetros religiosos. Gente, isso, e compreende a todos, e é misericordioso com todos. Isso é de uma grandeza espetacular, né? Você imaginar que um ser tem essa condição de verificar, de sustentar, de trabalhar por isso, conceder oportunidades. Um espírito fazer isso, você tem que ser muito evoluído, né? Tem que ser muito, muito capaz. Tem que ser um divino, né? Tem que ser um divino mestre, na verdade. É um Deus, vós sois deuses, né? Então, é ser mais ou menos Deus, vibrando em Deus já em condições divinas de elevação. Então, falar da nossa distância que temos de Jesus é muito longa, é muito distante o que Jesus é e o que nós somos. Mesmo os mais capazes na Terra, em relação a Jesus, é algo até inimaginável, como que é essa distância. De 4 bilhões e meio a criação do planeta, né? Vamos dizer assim, 4 bilhões de trabalho, e meio de trabalho do Cristo com a humanidade, com o desenvolvimento de todas as estruturas de vida do planeta, estrutura mineral, estrutura vegetal, acompanhamento de todo o processo, tem que ser um espírito polivalente. Tem que ser. Nós estamos muito, muito, muito distante disso. Você fez uma afirmação aí que dá para você entender um pouquinho do que eu falo que é descer o Cristo da cruz. Veja o que você afirmou. Ninguém de nós aqui acredita num Deus, um velhinho barbudo. E quem acredita num velhinho barbudo é ateu. Você vê. É por isso que eu não acredito. Né? Então, mas aí que tá. Eu até 2012, Deus para mim era um velhinho barbudo. E eu era católico desde criança. De ir à missa quase todo dia, de rezar terço quando tinha novena lá na Galena. Apesar que eu ia para as novenas, eu ficava doidinho para acabar para ir para as barraquinhas, que era o que importava, né? Mas eu ia. Mas o Deus, para mim, era esse cara lá em cima. Quando eu comecei estudar o que livro do Espiritismo lá com o Rubens, uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele que para mim não, eu não entendia como é que Deus tinha ciência de tudo que nos acontece, que você não pode cair um cabelo sem uma folha sem a consciência de Deus. Quer dizer, isso para mim era inimaginável. Como é que Deus tinha controle de tudo isso se ele era um velhinho barbudo? Você vê, e eu não era crente. Correr para lá para cá, né, mano? Correr É, para lá para cá é muito trabalho. dá para você ter uma noção da distância realmente que é da mudança, que é tirar um Cristo da cruz. Amaro, deixa eu te perguntar um negócio. Você saiu da igreja, veio da igreja. Você deve ter deixado muitos amigos porque esse tempo todo você deve ter constituído muitos amigos. Esses amigos tiveram também essa oportunidade ou se mantêm nas mesmas posições? Sabe que constitui. Eu, desde pequeno, Daniel, eu sabia que devia, mas fugia para não fazer, para não se comprometer. Tinha consciência que
tinha que fazer alguma coisa. Então, nos grupos, desde menino, com 15 anos, eu fui escolhido para ser o coordenador da juventude de um grupo de jovens lá lá em Patos, que era o grupo GEM, Geração Nova, mas eu participava e tudo, mas, assim, não tive muitos amigos naquela época da juventude e tudo, mas na hora digamos assim, de, de pegar no pesado mesmo, eu sempre saía fora. Porque, não, não, sério mesmo, porque que acontece? Eu vim para Uberlândia, por quê? Porque aqui Uberlândia não tinha esse movimento. Porque eu tinha a oportunidade de ir para Belo Horizonte, Brasília ou Uberlândia, que eu ia prestar vestibular, isso em 77. Tanto em Belo Horizonte quanto em Brasília tinha esse movimento. Falou, opa, então vou para Uberlândia porque lá não tem. Ou seja, eu queria fugir desse movimento. Por quê? Porque desde essa época eu já via assim, as falsidades, as panelinhas, ou seja, as, Entendi. a entranha de tudo realmente era. Ou seja, eu queria fugir disso, mas Era, sabia. era melhor sentar, ouvir lá, pronto, e ir embora, do É, que ficar para se não se envolvendo. comprometer. Por quê? Sempre falei, puxa vida, mas é tanta falsidade, é tanta hipocrisia e tal. Então, o que eu sempre fiz? Falou, Amaro, você tem que fazer, mas preferia ir à missa de manhã para ficar ali para assistir o futebol à tarde. Aí você Sempre. chegou aqui, você viu as panelinhas no meio. Aí, não, essa que foi a grande surpresa. Aí, quando eu comecei, falei, puta merda, mas é do mesmo jeito. Mas aí, a grande mudança que aconteceu, falou, puxa vida, mas a merda não é os outros, a merda sou eu mesmo. Então não adianta eu fugir das panelinhas, por quê? Porque eu sou uma panelinha. Então, ou seja, esse negócio de descer o cara da cruz e falou: o problema é seu, Amaro, não é do Cristo, não é de quem está do seu lado. Então, essa mudança que foi o grande motivador da minha perseverança e querer mais 35 anos. Esses O negócio é 35. complicado. Bom, então, a gente viu aqui que o Cristo está em toda parte. Não adianta a gente falar que é só no Espiritismo, é, é só no catolicismo. Cada um desenha o seu Jesus, o seu Deus, né, ali dentro. Mas não, a gente tem que saber que Deus é de todos, né? Jesus é de todos. Então, a história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos, dos romanos, está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários. Então, quer dizer, Jesus envia emissários, poderosos emissários, para trabalhar em prol desse desenvolvimento, né? E aí vem, e muitos deles também se houveram no cumprimento dos seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos como sendo ele próprio, em reencarnações sucessivas e periódicas do seu divinizado amor. Quer dizer, cada um teve no seu representante o seu Jesus. Não significa que é Jesus encarnado, nada disso. É que consideravam com respeito aquela verdade que estava ali, e ela era a verdade deles, de fato. Então, fugir daquilo ali era fugir da verdade. A verdade é diferente, numa linguagem diferente, numa maneira diferente,
mas o conteúdo, se buscasse, era o mesmo, que tinha a, a tendência ali para a melhora, para o progresso, a divinização de todas as pessoas no futuro, o progresso individual. Então, era como se fosse ele próprio, mas a gente sabe que não. No Manarva Dharma, encontramos a lição do Cristo. Ó, já está afirmando aqui que lá na Índia encontrava no Manarva a lição de Jesus. Na China, o Forrai, o Lao Tse, Confúcio, são os confucionismo, né, que é o mais evidente na China, encontrava encontrava Jesus nos seus conhecimentos. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda, e no Pentateuco encontramos Moisés. Então, tanto no Tibete, como em Buda, né, no caso aí, e como em Moisés, a gente encontra Jesus presente em todos os ensinos. No Alcorão, vemos Maomé, que trouxe fundamentos cristãos. Cada raça recebeu os seus instrutores, como se fosse ele mesmo, chegando das resplandecências de sua glória divina. Então, cada um recebeu os instrutores, como se fosse Jesus, trazendo ali a mensagem de sua revelação para cada povo. Então, era um acompanhamento direto e de perto, vamos dizer assim. O Cristo não falhou em nada em fazer desenvolver os embriões dessa espiritualização do homem na Terra. Todas elas, conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes de sua vinda futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração acerca da sua palavra nos espaços, tocado de esclarecimento de amor. Conhecendo intuitivamente. Então, existia ali em todas as religiões um conhecimento intuitivo, que sempre dava consequência à evolução desse pensamento, do que eles organizavam. Porque a religião, ela é algo que o homem começou por intuitiva, a área intuitiva. Então, ele não começou porque quis. Intuitivamente, a religião surge. Ou seja, as organizações de pensamentos, de aproximação do Criador, de entendimento das coisas, surgem por uma necessidade, surgem por questões necessárias, intuitivamente. Então, a gente está aqui, vamos fazer isso, intuitivamente chega a inspiração do alto, e aqueles que estão encarnados, que tinham conhecimento intuitivamente deles mesmos, que são representantes, instrutores que reencarnam a pedido de Jesus, para desenvolver algo aqui. Quem é que de nós não tem, no momento da vida, um conhecimento que surge de dentro de você? Pode te perguntar. Muitas coisas que nós fazemos nascem de nós mesmos, de um pensamento, de uma ideia pré-existente em nós, e aquilo é intuitivo. Além da inspiração intuitiva dos espíritos sublimes que fazem essa complementação. Então, sempre a humanidade tem um reforço do superior.
mas ele tem que fazer o seu papel valer também. Como a Amaro colocou aí, você tinha, você parecia que está dentro de você um questionamento, existia um questionamento ali, que você não estava confortável, que você olhava para um lado, as pessoas fazendo panela, aquilo te incomodava, de certa forma existia alguma coisa que não funcionava, não se encaixava. Então, existe em nós um mal-estar. Esse mal-estar sobre algumas coisas nos incomoda. E a gente pode encontrar muitas respostas nesse mal-estar, naquilo que nós não sentimos bem, aquilo que está nos incomodando. Opa, deve ter uma saída melhor que isso aqui. Isso aqui está me conflitando. É assim que o espírito reencarna quando ele chega em famílias, em ambientes que não estão adequados a ele, ele questiona intimamente as pessoas, os lugares, os hábitos. É menino que emburra para um lado, é menino que emburra para o outro lado. Eles estão questionando, sim, alguma coisa. São espíritos que às vezes se tornam até rebeldes com a situação. Meu menino questionava o que a escola estava fazendo com ele, você tem uma ideia. Ele questionava por que tinha que estudar aquilo se não tinha valor nenhum, que não tinha sentido nenhum aprender aquilo. Não vou usar isso na minha vida, né? Ou seja, talvez é a metodologia que não estava agradando, talvez a maneira que ainda estamos ensinando é que não se encaixa, né? É que não coloca. A gente faz isso com os nossos filhos, usando metodologia que às vezes não está se encaixando. Mas talvez, se a gente usasse algo a mais, funcionaria com esses espíritos rebeldes, né? Que questionam, que às vezes fogem por algo que eles podem sentir que é melhor para eles, uma amizade falsa, ou entra no mundo da droga, exatamente como fuga, fuga de um pensamento que não se encaixa muito. Então, o bom é aquele espírito que está questionando isso e encontra a resposta logo, né? Parabéns por você ter encontrado, Amado. Ainda bem que você encontrou, viu? Demorei, A resposta. demorei, demorei 50 e poucos anos, mas... Não, Mas você achou, ué? e Daniel, mas o troço que é muito interessante, eu desde Estava dois, preparado para achar, né, Amaro? Porque tem muita gente que tem a mesma experiência e não vê, não enxerga, né? Eu acho que é isso. e o interessante é que desde 2001, que eu morava ali na Tupias, e não sabia da existência do centro ali, hein? Só em 2012 que eu fui descobrir o centro, tem lógico. Ah, mas não fica triste, não, que eu conheço um amigo aí que morava lá do lado do Chico e nunca tinha ido lá. E, Daniel, mas esse último parágrafo aqui, ó, eu achei fantástico aqui. Olha o que que ele diz aqui, ó. Todas elas, conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes de sua vida futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração. Então, a gente lê isso aqui, passa assim, mais superficialmente, mas esse guardavam no coração, eu lembro de Maria, porque lembra que no Evangelho diz que Maria ouvia todas aquelas coisas e guardava no seu coração. Então, se a gente ouve, a tendência nossa, até por desleixo mesmo, falta de importância, a gente ouve tantas coisas, tantas informações que nos podem ser úteis no momento de dificuldade, mas a gente não guarda no coração, porque se você ouve uma coisa bonita, por exemplo, você ouve uma palestra bonita e tal, puxa, mas ou seja, você sai dali e você já esqueceu. Agora, aquilo que você guarda realmente no seu coração, digamos, você vai usar no momento de necessidade. Por que Maria teve aquela resiliência, aquela resignação toda, quando
da crucificação do filho dela. Por quê? Porque ele mesmo foi preparando-a para aquele momento. E ela guardava aquilo no coração. Ou seja, então, como ela tinha aquilo armazenado dentro, no íntimo dela, então, na hora que veio aquele sufoco, ela não saiu do lado dele, enquanto os apóstolos todos fugiram, só ela, Maria Madalena, ou seja, só as mulheres ficaram do lado dela, do lado do Cristo ali, enquanto ele estava As Marias, né? quando ele As estava, Marias. quando ele estava lá na cruz. Ou seja, o João ficou porque eu acho que ele deve ter ficado, poxa, deixa eu ficar do lado dessa senhora aqui, porque ela vai precisar. Eu, pelo menos, sou mais resistente, sou mais jovem e tal, né? Mas ele não tinha assim, um motivo mais, digamos assim, justificável para ficar do lado. Agora, ela não, ela ficou por quê? Porque tudo que ela aprendeu, que ela ouviu dele mesmo, ela guardou no coração. Ou seja, se a Ô, gente Amaro, ouve e guarda no coração, negão, a gente se fica, transforma né? em paredes, assim, ou seja, nas fortalezas. Mas o João, ele era o mais preparado espiritualmente, né? Eu acho que ele... Mas era menino, ou seja, aquilo lá tinha. mas já era espírito grande, né? Senão, por ser menino, ele devia ter fugido mais rápido ainda, né? Eu Com acho que ele medo, tinha né? noção do tamanho do estrago, da encrenca que ele estava Isso sofrendo. realmente, tadinho, não tinha não, né? Mas foi o que ficou, né? É o único que ficou, velho. Foi o que ficou, né? Até o É final. Foi. Não, indispensável, não, mas não teve ilha de Pátimo não teve ilha de Pátimo que detesse ele. Oh, mas você falou desse último parágrafo, dentro de tudo que você falou, me tocou, na verdade, a palavra é tocada mesmo, porque as três últimas palavras, na verdade, as cinco, né? Quando ele diz tocada de esclarecimento e de amor. E eu achei interessante porque ele soma aqui, né? Você pode ser esclarecido, mas você pode não amar, né? e tem um detalhe, Francisco, acerca de sua palavra nos espaços, ou seja, está tudo aqui para nós. Tá tudo tocado Tocadas você tem que ser esclarecido, você tem que amar, né, cara? tocadas de esclarecimento e de amor. Você está tudo disponível. Tá tudo disponível. É mesmo aquela história do Chico. Se você vai no mar para pegar água com um canequinha, um copinho de tomar café, você só vai pegar aquela canequinha. Agora, se você é um espírito que já tem uma caçamba grande, ou seja, você vai pegar uma caçamba de água no mar. Ou seja, está tudo disponível, está tudo aqui para nós. Só Exato. depende de você E aproveitar isso aí. um fato maior ainda, tudo que você aprende, tudo que você absorve, primeiro serve para você mesmo, porque você guarda isso no seu coração. Se você não pode expressar, se você não pode falar por uma questão ou por outra, por perseguição, porque que na época de Jesus quem falava que era cristão corria risco de vida, né? Então você tinha que guardar o ensino dentro de si. Hoje não, você fala abertamente, né? E você pode, no máximo, às vezes, perder um negócio, um relacionamento de negócio e tal, mas assim, você ainda pode expressar, você pode falar e pode se declarar. Então, você está numa era que pode fazer muito mais, porque naquela época os que faziam com muita dificuldade, né? E fazer hoje é algo fácil e que nós não fazemos. Então, a aplicação daquele conhecimento, né? Então, muitos tiveram que manter aquele conhecimento dentro de si. Imagina o sofrimento que era, né? Você ter toda essa consciência e não poder passar isso, né? De forma natural para as outras pessoas. Você ter que esconder grupos, né? Debaixo, nas tumbas ali da... Nossa, era difícil, difícil. Lá Daniel, Porque nas Catatumbas, né? Que era o lugar onde as os pessoas tinham cata... medo de ir, então eles iam para lá. Daniel, Mas, mas eu acho que, mais uma vez, Deus é um cabra porreta mesmo. Ele sabe o que faz. Por quê?
Veja bem, no movimento espírita hoje, se você fala, você acaba sendo fanático. Então, principalmente com os seus ciclos de amizade. Então, o mais importante não é você falar, é você fazer. É o que o Fazer. Chico dizia: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Mas se a gente, por exemplo, no meu meio, se eu começar a falar, eu falei, já vem o chato do Do espírita, Daniel. chato Não, Já estou tão acostumado ao chato, Daniel. Deus não quer que a Mas gente eu fale, já Ele quer que a gente Eu achei faça. que fosse eu já. Né? O mais importante é fazer, que é o mais difícil. Ou seja um evangelho, uma carta viva do nosso amigo. Ou seja, ele não quer que você fique falando, você tem que fazer, Amara. Tem que Então, fazer. você guarda no seu coração e faça. E faça. verdade. E até hoje você tem problemas. Se você quer fazer alguma coisa e falar para todos, não vai adiantar muito, não. É melhor você agir, vai fazer quietinho, no seu canto, porque às vezes o próprio movimento não vai permitir. Você vai ter limites, É você verdade. vai ser censurado, né, para falar, para fazer. Com certeza, os esquemas virão para impedir, né? Não é Não fácil, faça e não espere elogio. Porque não se você espera, esperar não. elogio, você está. Não pode. Não, você tem que fazer quietinho, caladinho. Faz caladinho no seu canto e pronto. E torce para os outros não ver, porque se ver, E vai Daniel, atrapalhar. que a Inês Verdade. não nos ouça. Entendeu? É Ai, complicado. Valquíria, você ficou calada, Jaque ficou calada, Inês ficou calada, Tô só escutando, a hoje eu tô meio Carol, rouca, tá difícil aqui. Eu é, também estava. mas concordou com tudo que a gente está conversando aqui, fiado? Eu tô naquela fase de ouvir, né? Vocês falaram aí há pouco, eu tô ouvindo. Concordo, Ai, umas coisas, outras não, mas eu venho dessa ah, linhagem aí do Amaro, eu fui católica a vida inteira também, eu tô há 6 anos no Espiritismo só. E, então, e importante, o que for útil, guardar no coração como Maria guardava. Isso realmente eu aprendi, apesar de não dar conta ainda de praticar, mas o que for útil. Eu tenho uma mania sempre de fazer uns cartõezinhos. Eu escrevo num cartãozinho quando eu ouço alguma coisa interessante, igual, por exemplo, nesse livro aqui, ó, Os Domínios da Mediunidade. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Na página 144. O que diz? Procuremos, isso é um espírito muito elevado que estava através da Celina passando uma mensagem. Então ele diz: procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Ou seja, Ah, se então você, daí eu sabia que eu já tinha visto isso em algum lugar. se você conseguir guardar e praticar, É faz uma verdade. diferença muito pronto. grande na sua vida. Pronto. Vamos almoçar, né, Daniel? Você conversou Mas Vamos eu demais. queria só almoçar. fazer mais um comentário rapidinho, que eu sei que já passou muito, mas se falando sobre o catolicismo, eu estou vendo que quem não é do espiritismo aqui, praticamente alguém vem de uma família católica, né? E o mais interessante, assim que eu cheguei em BH, desculpa, assim que eu cheguei em Uberlândia, nós fomos morar aqui perto da UF, meu marido veio dar aula aqui na UF, e aí a esposa de um professor do departamento, foi a pessoa que mais chegou próximo de mim para, né, para ficar comigo, porque eu estava sozinha, não conhecia ninguém, não tem parente aqui. E ela era evangélica. E ela começou a me levar. Eu já espírita, quando eu cheguei aqui, eu já era espírita. Tanto que eu vim para cá com uma orientação de procurar o André no centro espírita. Eu estou porque a orientação do presidente do meu centro, né? Eu procurar o André, porque na época o André era da AME, ele era presidente da AME na época. Então, o nome dele era que saía. E aí, o presidente do meu centro, eu falei assim, o que eu faço para chegar em Uberlândia, numa cidade que eu não conheço? Ele falou assim, procura essa pessoa nesse centro que parece que é mais próximo do seu bairro, é por isso que eu estou aqui. Né? E aí, eu fui com essa senhora, ela me levava nas reuniões dela, e ela era evangélica.
Mas eu ia, então, assim, as reuniões interessantes, mas e eu ficava olhando aquilo, então tinha um pastor da igreja dela, aquele negócio todo. E aí eu comecei a entender que eles estavam querendo me doutrinar, entendeu? E o pastor se direcionava muito para mim, eu ia, né? Eu precisava de gente, de eventos sociais, né, para eu me entrosar. Mas eu já estava muito tranquila com a questão da doutrina espírita, né? Mas eu ficava calada. Eu aprendi a respeitar isso muito rápido. Eu não falava na minha religião, porque eu sabia que era problema. E aí, de repente, ela chegou para o pastor e falou. Aí ele começou a falar um monte de coisa para mim, tudo. Aí ele começou a perceber que parecia que eu estava emplastada, né? Como se ele não tivesse entendendo direito. Aí a minha colega lá, minha amiga, esposa do professor Jodacil, né, que era o professor da UF, ela falou assim, ela é espírita. Aí o pastor fez assim, ó. É a mesma coisa de católico. Achei tão engraçado ele falar isso. E aí eu entendi que quem é católico é mais fácil entender, compreender a doutrina espírita. Porque eu, pelo menos, não conheço nenhum evangélico que seja espírita. Provavelmente tem, mas eu não conheço. Que saiu, né, da religião, né, doutrina evangélica, para ser espírita, eu não conheço. Eu achei interessante isso, quando ele falou, é a mesma coisa de católica. Ele desistiu de mim. Bem-vindos católicos, gente. Bem-vindo. É isso, gente, nós já passamos demais da conta aqui. Vamos lá, então, gente. Um bom almoço para todos, um bom Boa final de semana, semana. gente. Tchau, tchau. Bom, Bom bom domingo domingo, para boa todo semana mundo. para todo mundo. Um Com Deus. abraço. Tchau, Um tchau. abração. Tchau, tchau.